o médio, não está muito médio? Tá bom? Tá ótimo? Então, se tá bom para vocês, está bom para mim. Amém? Basta uma xícara de café e o resto está tudo resolvido. A pastora falou, não fala que é café, rapaz. Quem que engana com uma xícara, né? Queridos, eu fico feliz de ver vocês aqui, viu? Amém? Glória a Deus. Tivemos ontem, né? Uma confraternização na chácara. Foi um sábado maravilhoso. Senti a falta de muita gente. Da próxima vez, você não pode faltar nessa mesa de comunhão com os irmãos. Eu vou desafiar você. Amém? A levar em conta esses momentos que, em verdade e acima de tudo, demonstra que nós estamos entendendo o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Por favor, ouça a mensagem. Abre o teu coração em nome de Jesus. Queridos, não disperse, nada pode dispersar você. Nós temos uma horinha só, e é muito pouco. Em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando com vocês uma coisa que para mim foi aqui se fala muito de chave, mas realmente para mim a vida foi o virar de uma chave. Quando eu compreendi a minha identidade, a minha natureza e o propósito de Deus para a minha vida. Nós estamos trabalhando essas três coisas. A sua identidade, a sua natureza divina e o propósito de Deus para a nossa vida. Isso não é um chavão. Eu vou insistir nisso porque você pode pensar que isso aí é um chavão. Não. Isso é uma luz que dissipa as trevas do engano. Esse engano demoníaco que impede que, em primeiro lugar, nós como pessoas, indivíduos, nos encontremos, a fim de que nos momentos mais difíceis da nossa vida, com essa consciência de identidade, de natureza e de propósito, você se levanta e você enfrenta os problemas como ele deve ser enfrentado, por causa da tua consciência clara de quem você é em Deus e qual é o propósito da sua vida nessa terra. O ser humano precisa ter esse encontro com Deus e consigo mesmo para que ele entre no reino de Deus pela porta. Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, ele entrará e sairá e achará pastagem. Ele está falando de natureza. Eu sou o bom pastor. O bom pastor chama as suas ovelhas. E elas o seguem. Porque elas ouvem a minha voz e me seguem, porque elas conhecem a minha voz. E eu as conheço. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Vocês acham que tudo isso que eu falei até agora são apenas palavras? Se você encontrar
se o teu coração estiver aberto para receber a mensagem de Deus para a sua vida, só isso que eu acabei de falar, da natureza da ovelha e do pastor, já é o suficiente para você sair daqui abençoado. Quando Jesus disse, eu as conheço e delas eu sou conhecido. Então há uma natureza lógica, eterna, espiritual, para o relacionamento entre o pastor e a ovelha. Amém? Muito bem. Vamos começar lendo a Bíblia, porque se eu não ler a Bíblia, Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Romanos, no capítulo 8. E queria que você, se alguém conversar perto de você, você fala, irmão, me ajuda aí. Não me atrapalha, não. Amém? Fala, você é meu irmão. O problema do mundo é esse. Ele não consegue ouvir. Ele precisa aprender a ouvir a voz do bom pastor. Em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, os midianitas, aleluia, a partir do versículo 28. Romanos 8, 28. Está na minha versão aí, né, Alexandre? A minha versão, eu vou ter que olhar de novo aqui. João Ferreira de Almeida. Ela é revista e corrigida. Eu não gosto muito. Um dia, esse ano de 2026 também, eu quero agradecer a Deus, porque eu quero a Bíblia na versão mais antiga. Nem se for uma usada, eu queria uma dessa. Thank you, my brother. I love you. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Eu quero falar hoje de 3 coisas: propósito, destino e vocação. Nos meus estudos sobre isso, que eu estou tornando cada dia mais claro isso, porque o diabo vai ficar endemoniado quando a igreja saber quem ela é. E entrar nesta eternidade, neste plano de eternidade de Deus. Quando eu falo de plano de eternidade de Deus, eu vou repetir. Não é um chavão. Eu sei bem o que eu estou falando. Quando a gente fala de plano de eternidade, nós estamos querendo dizer que Deus, o propósito de Deus, ele vai se cumprir. E não há ninguém que possa fazer nada do contrário. Não há ninguém que pode frustrar os planos de Deus para a sua criação. Em especial o ser humano,
que foi criado uma imagem que reflete ou que faz com que aqueles que nos olham vejam o Pai. Então, eu quero começar falando de propósito. Propósito é aquilo pelo qual nós somos destinados a viver. Esse é o meu entendimento para propósito. Esse texto de Romanos, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 4, dá muita ênfase naquilo pelo qual nós somos, qual é o propósito original de Deus para a nossa vida, como um ser humano, criado à sua imagem, conforme a semelhança de quem Ele é. Se eu fosse você, eu começaria a trazer um caderno e uma caneta para você anotar. Eu vou, à medida que o Espírito Santo vai me trazendo, eu vou anunciando para você. E você que, em nome de Jesus, absorva o máximo que você puder. Abre bem o seu coração. Em nome de Jesus, não permita que nada, nem ninguém roube essa comunhão que a gente precisa aprender a viver com o nosso Pai Celestial. Para que nós possamos viver o propósito pelo qual nós somos criados nele. E que isso não seja um chavão, uma hipocrisia de um ser humano, mas uma verdade imutável, que o diabo faz de tudo para nos enganar, manifestar como o reino de trevas, o reino da hipocrisia, o reino do engano, a fim de nos tirar do propósito original de Deus. E nós vivemos uma vida de frustração. É por isso que a gente vê tanta gente pulando de templo em templo, de igreja em igreja, de pastor em pastor, e continua com uma alma sedenta e faminta, e continua vivendo em meio às preocupações, às ansiedades, ou senão, desanimado, porque precisa, em nome de Jesus, começar a construir um relacionamento com Deus, o nosso Pai, para que todo o plano original de Deus para a nossa vida, ele passa a ser uma realidade dia após dia. E nós nos tornamos pessoas que vivemos de tal forma que quem olha para nós, eles vejam a esperança. Vale a pena viver. Porque eu estou vendo um filho de Deus aqui. Eu estou vendo uma filha de Deus. Que tudo pode estar sendo abalado aí fora. Mas aqui dentro a paz de Deus, que excede o entendimento, guarda o nosso coração. Guarda o nosso sentimento nele. Porque nele está a vida. Ele é o criador da vida. Ele é o que sustenta a vida no universo. E ele é o doador da vida. Tudo começa nele e tem fim nele. Amém, gente? Então veja bem o que nós lemos aqui. Romanos capítulo 8 diz assim. Vamos continuar falando de propósito.
Para a gente entender o propósito, nós vamos ler em Efésios, no capítulo... Primeiro no capítulo 1. Põe para nós em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos guia nesses 45 minutos aqui, trazendo o máximo de revelação para a nossa vida, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Oi? O verso 3. Eu falei 1? Perdoa. O 1 é a apresentação do apóstolo, nós dispensamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele, nós somos eleitos nele, para filhos, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu falei aqui, a semana passada, sobre uma tal de chave hermenêutica. Jesus, quando os discípulos perguntou para ele, mestre, quando nós formos orar, como nós devemos orar? Ele diz assim, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela já está feita no céu. O que está feito no céu, a vontade de Deus, é uma família em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito, que é o ventre que gera e traz à existência todas as coisas. Como uma mulher que é concebido pelo homem, pelo pai, o sêmen, a semente da multiplicação, ele concebe, a mulher gera por 9 meses, e depois o que foi gerado por 9 meses é manifesto, é revelado. Nasceu o João. Glória a Deus. Então, a vontade soberana de Deus é de ter uma família na terra
como é a família no céu. Por isso que Jesus ele dá muita ênfase em mostrar para os discípulos, Pai, que eles sejam um, como nós o somos. O propósito de Deus para a nossa vida é sermos filhos de Deus. Nós lemos em dois livros em Romanos capítulo 8, em Efésios capítulo 1 e em Efésios capítulo 4 agora, aonde ele diz assim a partir a partir do versículo 13, Efésios 4. A partir do 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas e operações ou ligaduras, cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Mas o versículo 13 até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Agora volta para o versículo 1 desse mesmo capítulo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O propósito de Deus para a nossa vida, ser humano, é criar filhos e formar uma família. Filhos, a imagem de seu filho unigênito, para que ele fosse o primogênito de muitos irmãos. No original, lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus nos criou para isso. Então o plano de Deus é que nós sejamos seus filhos, uma imagem semelhante a Jesus Cristo. Por isso que aqui no capítulo 4 de Efésios, ele fala que esse propósito original de Deus é que nós sejamos varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E quando em Romanos, no capítulo 8, ele fala,
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Veja bem, se nós tivermos dentro do propósito de Deus, todas as coisas no universo, ao nosso redor, ela contribui para a nossa vida dentro do propósito. A vida não é pesada, o dia a dia não é pesado. Jesus, em Mateus capítulo 6, fala assim: não andeis ansiosos, nem solícitos, por coisa alguma. Ouça, ele diz assim, olha, observe as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem e nem ajuntam em celeiro. Mas o vosso Pai Celestial os sustenta. Ele diz, olha para os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Jesus está dizendo, observe. Por que que eles não, as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro? Porque elas vivem o propósito pelo qual elas existem, de uma forma natural. Ele fala, olha os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, o homem mais rico e mais sábio que pisou na face da terra, não se vestiu como um deles, porque eles vivem a natureza e o propósito pelo qual eles existem. Todas as coisas cooperam para que naturalmente eles vivam o propósito pelo qual eu os criei. Quando ele fala, e ele nos predestinou, a igreja, os nossos líderes do passado, levado por ventos de doutrinas que são enganosos, ensinou a igreja que o nosso destino é o céu. Mas esses 3 textos que nós lemos aqui, está dizendo que o nosso destino, a nossa chegada, é a estatura de varão perfeito. É sermos na medida completa de Cristo. Jesus é o caminho. Quando nós nos convertemos, encontramos graça de Deus, entramos na eternidade, no caminho eterno. Davi disse isso. Sonda-me e conhece o meu coração. Veja se há em mim caminhos maus e me guia pelo caminho eterno. Quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós entramos no reino de Deus, na eternidade de Deus. Nós entramos no caminho, nós nos convertemos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, mas alcançados pela graça, redimidos do nosso pecado, libertos da culpa e da morte, nós fizemos uma conversão e entramos no caminho eterno de Deus. E de glória em glória, nós fomos transformados à imagem de Jesus. De glória em glória, de dia em dia, nós somos transformados. Então, eternidade não é uma expectativa de entrarmos no céu depois da nossa morte terrena, mas é quando nós somos alcançados pela graça de Deus, entramos no reino eterno de Deus e começamos uma caminhada, um caminho de transformação de glória em glória. E o fim
é nós chegarmos à estatura de varão perfeito, a medida completa de Cristo, a imagem do Filho de Deus. Meu Deus do céu. A igreja é enganada há muitos anos. Esse dia eu conversei com um amigo, que eu não via há muito tempo, ele é líder, presbítero, uma coisa de uma igreja. Aí ele falou assim, Jesus está voltando, nós precisamos salvar as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, homem de Deus. Salvação só um pôde fazer. Só o sangue de um justo. A preocupação de uma eternidade futura rouba o propósito de Deus para a nossa vida, de sermos filhos, e a vocação pelo qual nós somos chamados de sermos uma família. Eu não estou falando como alguém que não sabe o que está falando. Eu estou dizendo isso. Jesus um dia, nas bodas em Canaã da Galileia, ele estando lá na festa, chega alguém e fala, mestre, está lá fora sua mãe, as suas irmãs e os seus irmãos. Ele fala, quem é a minha mãe, meus irmãos, meu irmão e minhas irmãs? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Nicodemos um dia chega para Jesus e fala a mesma coisa. Mestre, o que eu preciso para entrar no reino de Deus? Jesus olha para ele e fala, necessário vos é nascer de novo. Aí ele fala, mestre, mas como pode ser isto? Sendo eu já velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele fala, em verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A primeira resposta que Jesus dá para ele é assim, se você não nascer de novo, você não pode sequer ver o reino de Deus. E depois na segunda resposta que ele fala, como é que eu posso nascer de novo? E Jesus fala, você sendo mestre em Israel, não entende as coisas que eu te falo de forma natural? E se eu te explicar as espirituais? Porque Jesus olhando para aquele mestre da lei, membro do Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, responsável pela Torá, pelo livro da lei, ele não tinha visão e revelação e entendimento de que era necessário nós morrermos para a nossa velha natureza caída de pecado, herdado dos nossos pais Adão e Eva. E ao passar pelas águas do batismo, você é imergido na água, como alguém na terra que é morto e é enterrado. Mas quando ele submerge da água, ele nasce numa nova criatura, não nascido mais da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ser filho de Deus e família de Deus não é os nascidos do sangue, nem da vontade da carne, do prazer entre um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, e nem pela vontade do homem que tem um sêmen
que produz e que traz à existência um novo ser, mas é alguém que nasceu da água e do Espírito. Propósito: sermos filhos de Deus. Nós fomos predestinados. Quando ele fala predestinado, antes da fundação do mundo, nós já havíamos sido predestinados para filhos e herdeiros. Por isso que nós lemos aqui em Romanos 8, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, esse é Efésios capítulo 1. Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como também nos elegeu nele antes. Amém? E uma vez que nós entramos no reino de Deus e estamos no caminho da transformação, todas as coisas cooperam. Para que nós nos tornamos cristãos de verdade. Conforme a imagem de Cristo. E isso não tem nada a ver com física, irmão. Isso tem a ver com o nosso comportamento nas nossas relações. Isso tem a ver como eu trato, como nós tratamos uns aos outros. Como nós nos relacionamos. O mundo está tão perdido, sem identidade, que os relacionamentos fora do contexto da igreja é levar vantagem em tudo, em todos os lugares. Se você faz um negócio com alguém, tem que levar vantagem. No trânsito tem que levar vantagem. No casamento tem que levar vantagem. Nas relações, pai e filhos. Mas a igreja. Por isso que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Vocês, sendo a luz, vocês iluminam na escuridão, porque na escuridão está o engano, está a mentira, está os valores invertidos. Viver preocupado com o que comer e beber, com o que vestir, ou com a vida, eu expliquei aqui há 2 semanas atrás, a diferença entre ser e ente. O ser criado à imagem semelhante, ou seja, nós somos criados semelhantes a Deus, para que na nossa vida nós refletimos como imagem quem Ele é, através das virtudes dEle em nós. Amém? É isso que significa ser a luz do mundo. Quando as pessoas olharem para os crentes, eles verem o reino de Deus. Como que é a vida no reino. Como que é os relacionamentos no reino. Como é que se comportam os irmãos? Como é que se comporta a família de Deus? O propósito de Deus é nos tornar filhos. E a vocação, conforme está aqui em Efésios
no capítulo 4, versículo 1, Jesus falou, vai de 2. Isso, tá vendo? É a minha esposa, ele falou, vai de 2. Efésios 4, 1 fala assim, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí, como nós falamos, há um só corpo, um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então essa é a nossa vocação. Sermos uma família, que temos um só Pai. Irmão, você precisa, quando você sair por essa porta, ao sair na rua, glória a Deus, por uma aguinha que está chegando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essas coisas fez tanta diferença na minha vida, irmão. Pergunta para minha esposa. Eu vou arriscar aqui, ao vivo e a cores. Eu mudei bastante? Não mente, porque crente não mente. Sim? Fala bem alto. Falou sim e muito. Irmão, todos os dias eu vigio. Porque você começa a olhar todos e tudo com a ótica de quem tem a convicção de identidade, de natureza e de propósito. Então você fica, meu Deus. Tem hora que você quer chorar, tem hora que dói, tem hora que dá um nervoso. Mas eu falo, eu sei quem eu sou. Quando aquele sentimento ruim vem para te impulsionar numa atitude errada, você fala, isso não é a minha natureza em Deus. Então o filho começa a ver o pai diferente, o pai começa a ver o filho diferente. Então o nosso propósito é ser filho, o nosso destino não é chegar no céu, entendeu? Não é, irmão. Se somos seres humanos, por que nós deveríamos ir para o céu? A Bíblia diz, João fala, e eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, adornada como uma noiva para o seu noivo, adereçada. A vida eterna será na nova Jerusalém aqui. A igreja elevada passa pelo milênio, tem o reino do anticristo, tem o julgamento, a cidade santa, ela desce e volta ao Éden. Aquela vida onde o leão come com a corça. O estado natural da criação volta ao normal. Daniel era um homem tão de Deus, mas tão de Deus, que quando jogou ele na cova do leão, o leão ali nem eles eram amigos. Porque a presença de Deus naquele jovem Daniel, naquele homem Daniel, já não era jovem mais. Ele trouxe
o estado original da criação para dentro daquela cova. O homem natural não entende isso. E tudo isso, irmãos, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou. Vocês têm uma ideia do que significa a palavra aniquilar? Pensa num trator daqueles, aquelas rodas desse tamanho assim, pesa milhares de toneladas. Vamos piorar a imagem. Não é com roda, não, de esteira. Aqueles tanques de guerra, o maior que existe. Passar em cima de uma pessoa. Ele se aniquilou. Tomando a forma de servo. E morreu uma morte de cruz e de vergonha por nós. Sabe para quê? Para restaurar em nós a nossa identidade de filho de Deus. E de família e de irmãos. Uma família na terra como é no céu. Seja feita a tua vontade. Quando Jesus disse, irmão, presta bem atenção, isso é para que você tenha comportamento de verdadeiros filhos de Deus, que está no caminho da transformação. Jesus fala para os discípulos assim, olha, visto que vos tem dito, amai os que vos amam e amaldiçoai os que vos amaldiçoam. Mas eu, porém, vos digo, amai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos perseguem. Se alguém quiser tomar a tua capa, dê a túnica também. Se alguém te bater do lado direito, dê o esquerdo também. Se alguém quiser que você caminhe com ele 1 milha, ande com ele 2. Chegou um jovem rico para ele e fala assim, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele fala, amai a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ou seja, com tudo que você é. Mente, alma, coração e corpo. E o teu próximo como? O que significa isso? Eu falei que ia provar para vocês que você e eu, e nós somos um. Ele quer dizer o seguinte, ame o outro, porque ele é você. Nós não lemos aqui que ele nos desafia a nós sermos transformados de glória em glória, à semelhança de Cristo? E nós não somos criados semelhantes? Se somos semelhantes, somos um. Então ame o outro, porque ele é você. Irmão, se você não levar isso como um chavão, mas como uma revelação, você vai entender, eu não posso fazer isso com o outro porque ele é eu. Eu estou fazendo isso comigo mesmo. Entenderam agora? Eu não posso odiar ele porque eu estou me odiando, nós somos semelhantes. Nós estamos falando que é igreja, isso é igreja. Isso é ser igreja. O mundo precisa ser transformado quando ver a igreja vivendo como igreja. Não é uma religiosidade onde as pessoas vêm para o templo para cumprir uma obrigação ou muitas vezes por uma necessidade.
Volta lá no ente. O ente, ele vive por sobrevivência, por necessidade. Jesus fala, não ande preocupado com o que comer ou beber. Vocês não são um ente. Vocês são dotados de racionalidade. Vocês têm uma memória divina. Vocês não são um animal. Um animal, ele tem necessidade. Ele luta pelas suas necessidades supridas. Ele precisa de proteção. Ele luta e mata por proteção. Mas nós não. Nós não somos assim. Amém? Irmão, nós não somos assim. Nós não somos assim. Jesus fala, não andeis preocupado. Vocês não têm que ficar preocupados com a sobrevivência. Em nome de Jesus. Vocês não têm que ficar preocupados com o que vocês vão vestir. Vocês não podem preocupar com a vida. Vocês, na natureza divina de vocês, vocês já foram abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais na região celestiais. Quando nós fomos criados, ele disse, Deus os abençoou. Nós nascemos abençoados. O que nós precisamos é entrar na eternidade, no reino de Deus. Nós precisamos apenas viver o propósito, porque todas as coisas cooperam para nós continuar vivendo o propósito. Então entre no propósito de Deus, sejam filhos de Deus, sejam irmãos, sejam família. A vocação pelo qual nós somos chamados é sermos família. Ontem eu fiquei feliz e aproveito para agradecer todos vocês aqui que foram maravilhosos na nossa comunhão lá no sítio ontem. Vocês mostraram que estão sendo irmãos, uns servindo uns aos outros. Jesus disse, o maior entre vós é o que serve todos. O último é o primeiro. Isso precisa cair no nosso entendimento, em nome de Jesus. As pessoas vivem como um ente, quer receber, quer receber, quer receber. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Se doa, irmão, dê amor. Dê carinho. Oferta no seu irmão. Amém? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele tem prazer na morte dos filhos. Por que Deus ia ter prazer na morte do ímpio, irmão? Na morte do ímpio não produz nada. Mas na morte de um justo, se o grão de trigo não cair no solo e não morrer, ele fica só. Tem gente que está no meio de uma multidão e ele sente solidão. Porque não quer ser semente, ele não quer se doar. O grão de trigo precisa cair na terra e morrer, porque aí nasce uma grande colheita. Yes! É dando que se recebe. É dando que se recebe. É água também. Uma água escura. Cheirosa. É a minha garganta. Chega na segunda-feira, eu fico baleado. Em 1